Radins é autor de vários livros, o mais recente, Osama, de poemas. Tomando distância de rótulos, Denis usa poesia para tratar de temas sociais. O escritor atua na área de criação literária, trabalhando técnicas de escrita. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Denis Radins. Denis, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Feliz por voltar à Vitória. Denis, você tem vários livros publicados. Estamos aqui com o seu livro mais recente, Osama, vamos falar dele também. Mas eu queria começar o nosso programa hoje falando sobre criação literária, né? Você está visitando o nosso estado para uma oficina Poéticas da Escrita dentro do Circuito Arte da Palavra. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o circuito, só para explicar para o pessoal de casa que projeto é esse. O Circuito Arte da Palavra é um projeto do SESC Nacional, consiste em mais ou menos 90 pessoas circulando vários estados brasileiros, são 13 estados brasileiros, em que nós ministramos oficinas, também há falas, encontros com escritores, e também o chamado espaço das oralidades, né, espetáculos de poesia ou de contação de histórias. Eu, como escritor, na verdade, sou um dos ministrantes das oficinas de escrita, já estive em vários estados brasileiros, Acre, Alagoas, Rio de Janeiro, e voltei à Vitória para uma proposta fascinante, né, no Poéticas da Prosa, escrevermos, né, os participantes escrevem um texto coletivo a partir da temática das paneleiras de goiabeiras, né, essa tradição fascinante capixaba, que tem uma expressão nacional, enfim. Então, eles têm contato, obviamente, com várias técnicas que, aliás, são milenares de escrita literária, e uma das tarefas é relacioná-las com o tema das paneleiras de goiabeira. Vai resultar num texto coletivo, né, feito por um grupo de pessoas, que parte dos temas clássicos, né, do processo, da extração da argila, da modelagem, da queima, e, por último, do açoite da própria panela, isso relacionado com a ficção. Enfim, um texto que vai ficar ao mesmo tempo ficcional e ao mesmo tempo documental, né, porque tem esse referente dessa tradição indígena tão forte aqui de Vitória, Espírito Santo, né? Uma referência mesmo, né, as paneleiras. Com certeza. O tema, eu acho que mais do que acertado. Com certeza. Agora, essa oficina, Denis, ela é voltada para escritores, né? Eu estou perguntando isso porque, às vezes, quando a gente fala dessa questão de criação, parece que é muito voltado para quem já tem um livro publicado ou já escreve. Como que funciona isso? A pessoa, por exemplo, que nunca escreveu, nunca teve, digamos assim, essa coragem de sentar e escrever ou a oportunidade, ela também tem espaço nesse tipo de trabalho? Durante muito tempo se imaginou que a escrita literária, o escrever livros fosse um dom, né, uma capacidade sobrenatural ou alguma aptidão inata, enfim. E isso, na verdade, elitizou muito a própria escrita da literatura, etc., quando a realidade é exatamente o contrário, né? Nós trabalhamos na oficina com a ideia de que absolutamente todos que tenham o português como língua materna, né, e que passaram pelo processo escolar, ou seja, é necessário saber escrever, pelo menos, né, o enunciado de uma frase, etc. e tal, podem participar da oficina e produzir boa literatura. Isso que é fascinante. Então, nesta oficina em particular, nós temos 3 pessoas que já publicaram livros aqui em Vitória, enfim, já assumiram a condição de escritores, e temos muitas pessoas que nunca haviam produzido nenhum texto literário. E, impressionantemente, a técnica faz com que todos estejam juntos em pé de igualdade na produção desse texto coletivo. Porque literatura envolve uma técnica, né, envolve alguma série de procedimentos pelos quais qualquer pessoa pode atingir um bom efeito literário, né? Então, essa oficina demonstra isso, desmistifica, né, tira aquela ideia do escritor como alguém elevado, sobrenatural, dotado de um dom, né, quando, na verdade, ao contrário da música, em que nós podemos ter um compositor genial aos 3 anos de idade, estou falando de Mozart, né? Na literatura isso é impossível, é necessário ter um certo domínio da língua, né? Então é algo que vai num crescendo e faz com que essa oficina, ao final, tenha um texto coletivo, com todos contribuindo para o texto, né? Então é um dos efeitos, o programa Arte da Palavra trabalha com essa concepção. Você falou desse lugar que o escritor ocupa e
Isso assim, aqui no Dedo de Prosa, a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente acaba chegando nesse ponto, que é essa distância que parece que existe entre o leitor e o escritor, como se ele fosse alguém inalcançável. E como diminuir essa distância faz bem para a literatura e estimula, né, o leitor e também o escritor. E aí, dentro desse contexto, você falou desse pé de igualdade, que quem já está na literatura, com livros publicados ou com uma produção, e quem não está, consegue chegar nesse pé de igualdade, e eu queria tratar da criatividade. Porque quando a gente fala de criação literária, a gente tem essa ideia do dom, como você mesmo falou, que é uma coisa nata. Como estimular essa criatividade? É possível estimular essa criatividade? É possível, eu diria que partiria de um exemplo muito simples, né? Se nós estamos, por exemplo, no Cais de Vitória, né, observando aquele movimento que é diuturno, né, é diurno e é noturno, dos cargueiros que entram, da carga, da descarga, enfim, é um tema literário por excelência. Nós podemos ter um olhar absolutamente de desconhecimento sobre aquela realidade, ou eu posso, pela observação, né, começar a descobrir histórias por detrás daquele porto, daquele cais, daqueles cargueiros, né? Então, absolutamente literatura se trata de um olhar sobre o mundo, um olhar diverso sobre o mundo. Eu posso contemplar a realidade com olhos cegos, ou eu posso contemplá-la em profundidade, descobrindo ali os assuntos. Então, as histórias humanas se reduzem a poucas possibilidades, né? São as histórias do amor, as histórias da viagem, não muito mais, não muito além disso, na verdade, né? Mas o como nós relatamos é nisso que reside a literatura, né? O que, ou seja, o assunto está dado. O mundo, a nossa experiência humana é comum a todos nós. Agora, o como nós vamos trabalhar esse assunto, neste exemplo que eu dei, eu posso contar a história de uma carga que atravessou o Oceano Atlântico e lá, por exemplo, na Tailândia, existem outras pessoas que a embarcaram, enfim, eu tenho um mundo a partir do mesmo elemento, né? Então, existe técnica para isso e a criatividade vem, curiosamente, da atenção ao objeto, né? Atenção ao detalhe e de extrair daquilo. Por exemplo, o mercado de Vila Rubim, para mim, particularmente aqui em Vitória, é um tema fascinante para a literatura, né? Se, por exemplo, nós vemos uma banca que vende ervas, né? Uma senhora que está ali dentro, este é um mundo fascinante, parece que ela está dentro de um ninho de ervas. Então, absolutamente qualquer assunto é próprio à literatura. E isso diminui a distância do escritor para o leitor, porque o leitor percebe, né, ao ler esse texto, que ele poderia perfeitamente ter tido aquele olhar também sobre o mercado da Vila Rubim, sobre o cais de Vitória, sobre as paneleiras de Goiabeiras, né? Então, não há nada sobrenatural, muito pelo contrário. Eu sempre acho que a literatura é uma espécie de ciência humana, né? Ciência humana no sentido de ter uma precisão, como a antropologia, como a sociologia, e a técnica de como você trazer isso para o leitor, né? É isso que nós fazemos na oficina e que permite que pessoas que nunca tenham escrito passem a escrever textos de qualidade e que interessam ao leitor. Agora, você falou de técnica e criação. Sim. E aí eu te pergunto, Denis, claro, nesse contexto, nesse cenário, onde que entra a inspiração? É interessante porque a palavra técnica, ela vem do grego tekné. E tekné, na antiguidade, há 2.500 anos, significava o contrário do que significa técnica hoje. Hoje nós pensamos técnica como algo racional, mecânico e frio, né? Quando na origem da palavra, técnica era a arte. E a arte, de certa maneira, é o ofício das paneleiras de Goiabeira é uma arte e é uma técnica, ao mesmo tempo, né? A escrita, do mesmo modo, nós podemos perfeitamente chegar à criatividade. O que é a criatividade? É um olhar novo sobre determinado objeto, determinada situação, né? Podemos ter uma arte de chegar a essa novidade, né? Por quê? Porque a literatura é uma arte milenar, né? O texto mais antigo data de 3.000 anos antes de Cristo, é uma epopeia dos sumerianos, né? Então, nós temos 5.000 anos de experiência para poder partilhar com quem escreve e com quem lê, né? Então, nesse sentido, a criatividade é alcançada por uma técnica, sim. Curiosamente, existem teorias e escritores que dizem que a limitação, a regra, facilita a criatividade.
Se eu dissesse a vocês, escrevam e lhes desse uma página em branco, seria praticamente impossível sair do lugar. Agora, se eu lhes digo, achem um sujeito, quem? Achem um espaço, um lugar, um ambiente, X, e digam qual é o tempo, se é no presente, no passado ou no futuro, com esses 3 elementos, faço surgir um texto literário. Nesse exemplo que você deu, isso seria a técnica, por exemplo? Isso é a técnica. É um modo de como nós podemos nos aproximar do texto literário. Podemos sofisticar um pouco mais e dizer, olha, existem 3 procedimentos básicos. Descrição, eu posso descrever o cais do Porto de Vitória. Narração, eu posso já dizer, falar um pouco do cais de Vitória, já enumerando situações, ou eu posso colocar a fala de 2 estivadores ou de 2 marinheiros embarcados e seria o diálogo. Então, na literatura, basicamente, nós temos essas 3 estratégias, né? Descrição, narração e diálogo, combinado com a ideia do sujeito, do tempo e do espaço, com 6 elementos, produzimos literatura. A partir disso, a gente pode dizer, e aí eu nem sei se a gente deve dizer isso, que literatura, nesse sentido, seguindo essa linha que você está falando, é mais técnica do que inspiração? Poderia ser as 2 coisas. Ocorre que há pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, se alguém conhece muito já a realidade das paneleiras de goiabeiras, terá talvez mais possibilidade de escrever sobre elas ou não, porque paradoxalmente, por conhecer demais, talvez ela esteja um pouco viciada naquela realidade que ela conhece. E aí vem a dificuldade de que muita gente não alcança a inspiração ou a criatividade porque tenta racionalizar o processo. Então, uma das coisas que nós fazemos na oficina é não explicar aonde vai chegar o texto, por exemplo. Quando você está desprendido de algum compromisso com o resultado, com o produto final, você tem mais liberdade e a criatividade flui com mais naturalidade. Então, nesse sentido, nós podemos dizer sim, que a inspiração pode ser alcançada pela técnica e a técnica serve como um meio, ela não é um fim em si mesmo, né? O que nós chamamos de inspiração, na verdade, é esse olhar novo sobre o assunto, né? E por isso que nós podemos, pela arte da combinatória, chegar a essa qualidade, como nós estamos vendo aqui em Vitória com esse texto sobre as paneleiras. É uma nova forma de ver a literatura, né, Denis? Eu acho que a gente não está acostumado com essa visão de técnica. Tenho consciência disso e realmente causa espanto às pessoas que acreditam que a inspiração é necessária, porque há muitas pessoas que dizem, eu não sei escrever. E eu lhes digo, não, mas você escreve desde a sua fase escolar, desde os seus 7 anos de idade. Na verdade, você sabe sim escrever. Falta só aquela mediação para o texto literário. E quando escrevemos textos de outros gêneros, texto jornalístico, texto, enfim, uma dissertação, um artigo de opinião, por exemplo, estamos também exercitando os mesmos elementos, né? Só não sabíamos que com isso também era possível fazer literatura, né? Denis, a gente vai fazer um breve intervalo, mas temos muito assunto pela frente ainda. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor Denis Radins. Denis, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre criação literária, sobre inspiração, até sobre alguns rótulos, né, que a gente tem na literatura. E eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. Na verdade, você tem vários livros publicados. O mais recente, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, é o Osama, não é isso? O Osama, exatamente. É um livro de poemas. O livro de poemas que eu publiquei em novembro de 2016, enfim. O subtítulo exatamente é O Último Livro, porque brinca com a ideia de ser o livro mais recente também, mas também o último livro de uma fase. Osama, na verdade, é um regionalismo do Nordeste brasileiro que significa monte de ossos. Então é um livro que parte da hipótese, são poemas contemporâneos, poemas até mesmo de crítica social, enfim, que partem da ideia de que a civilização foi reduzida a ossos, né, no sentido do que nós vivemos hoje no mundo, das conquistas sociais sendo revertidas, né, conquistas trabalhistas, de toda a natureza, enfim. Então a ideia daquilo que restou em ossos também é uma imagem esperançosa, né, porque são os ossos que nos levantam, as vértebras que mantêm o corpo humano de pé. Então, nesse sentido, o osso acaba sendo a imagem daquilo que foi reduzido a nada e que, no entanto, pode voltar
a se erguer. São poemas muito contemporâneos, falam, por exemplo, há um poema que fala sobre a situação trágica vivida no Vale do Rio Doce, né, que teve inclusive ecos aqui no litoral do Espírito Santo. Há poemas que falam sobre cédulas de dinheiro fora de circulação, há poemas que falam sobre aquilo que poderia ser preservado num hipotético museu do homem, caso a civilização humana desaparecesse, enfim. Então, tudo isso no sentido de criar uma poesia que tente falar ao presente. Não é uma poesia que se confunde com aquela ideia também convencional do poeta como uma pessoa romântica, sonhadora, fora da realidade, né? Então são poemas que partem da realidade e que tentam criar aí, né, uma poesia com musicalidade, uma poesia com imagens fortes, enfim, exatamente como é hoje a literatura contemporânea, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Ou seja, tocar literariamente temas que aparentemente pertencem apenas à realidade. Essa é a ideia do Osama. Você pode mostrar pra gente um poema? Eu posso lhes dizer um poema, sim. E brinco que quando se fala de poesia, pode-se falar de dinheiro também, porque literalmente este poema trata de uma cédula que circulou no ano de 1989, os 50 Cruzados Novos, com o rosto do poeta maior brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. O poema é este: Os Cruzados Novos, custo caro de Carlos, quando circularam uma soma de ocasos, consumida em cruza de papéis e moeda, o gasto do rosto no inconsútil da cédula. Os bens e os haveres ou a cifra das juras, a fronte refuga, ora fora do lucro, em que marca de água uma cara valora em espécie viva, mais perdida do uso, repentinamente, a imatéria corrente dissipa no vulto sua pessoa de monta, de mora, de amor, desvalor e demora. Centavo a centavo, o semblante sustenta a cor inventária e deserdada na pele. A face consuma uma dor de 50. A face consuma uma dor de 50. Lindo, Denis. Obrigado. E muito do que você falou, né, é essa questão da gente ter no senso comum a ideia de que o poema, ele é uma coisa romântica. E aí você quebra mais um rótulo, né, de trazer temas sociais para o poema. Agora, a pergunta é, hoje você acha como poeta, como escritor, claro que você tem livros também de outros gêneros, claro. mas especificamente sobre a poesia, sobre o poema, você acha que ele está mais distante do leitor? Interessante porque o poema sempre esteve distante do leitor, né? Talvez, a gente tem, né, essa distância. Claro, talvez a poesia, porque ela aparentemente parece mais distante da realidade, até pelo fato de se dar em versos, enfim. Mas nós também estamos no Brasil. O Brasil é a pátria da letra de canção. Quando nós pensamos em Chico Buarque, Caetano Veloso, só para citar os grandes, né? Nós temos tanta intimidade com o poema e que nem sabemos, né? Porque na verdade a letra de canção por si só é um poema, sempre é um poema, né? Ela tem a função de ser cantada, enfim. Do mesmo modo o poema em livro, o poema impresso, ou da forma como eu acabei de interpretar aqui, você percebe que não está na realidade, você está num outro plano da linguagem, né? Então ele oferece uma única dificuldade que é a distância do nosso mundo imediato. Mas por outro lado, por exemplo, eu posso escrever um poema sobre uma cédula que saiu de circulação, como essa dos 50 Cruzados Novos, e trazer alguns elementos novos sobre algo que seria apenas uma cédula fora de circulação. Então a poesia talvez seja a linguagem em profundidade, né? Diferente da prosa, que é fascinante em seus muitos gêneros, enfim. Então a poesia acaba sendo o grau mais aprofundado da literatura, para dizer de um modo bem direto. Você acha que por conta desse aprofundamento, os leitores hoje, né, pelo menos no Brasil, eles estejam mais acostumados com a prosa, né, com outros gêneros, né, narrativa, crônica e tudo, do que a poesia, do que o poema? Eu acho que também isso é um pouco culpa, entre aspas, do próprio sistema escolar brasileiro, né? Porque nós
tendemos a ler literatura sempre buscando um significado, né? Nós queremos sempre identificar um sentido daquilo que estamos lendo, o que é correto, com certeza, mas isso está mais relacionado com o texto jornalístico, com o texto científico, digamos assim. Na poesia, na verdade, o como se diz é tão importante quanto o que. Então, quando nós entendemos que a poesia tem que ser lida a partir da sua música, a música das palavras, a sonoridade das palavras e não só o significado das palavras, nós ganhamos muito. E é interessantíssimo que nas oficinas que nós ministramos, já ministrei para crianças também, as crianças têm uma percepção imediata do poema. E elas preferem poemas à prosa. Que interessante! Está muito mais próximo do jogo que elas costumam fazer com a linguagem, né? Como elas estão tomando contato com o vocabulário, descobrindo palavras novas, né? Elas têm um olhar muito mais direto e íntimo com o poema do que com a prosa, né? Nós adultos é que tendemos a racionalizar e procuramos, talvez prefiramos a prosa porque queremos identificar significados, né? Mas quando nós mergulhamos num autor, por exemplo, como Guimarães Rosa, né? O como ele escreve é tão fascinante quanto o que ou sobre o que ele escreve. No primeiro bloco, Denis, nós falamos de técnica. Certo. E aí eu quero jogar essa técnica para os poemas. Sim. Escrever poema também exige técnica, mais ou menos do que a narrativa? Talvez exija mais técnica. Também ao contrário do senso comum, o senso comum pensa que é mais fácil escrever poemas e é infinitamente mais difícil, né? Ou para quem já tentou escrever uma letra de canção, sabe que existe algo chamado métrica, que a frase X tem que caber dentro daquela métrica das sílabas, né? E posso inclusive escrever um poema a partir de 10 sílabas, um poema a partir de 7 sílabas, né? As pessoas que, por exemplo, o Congo aqui da região de Vitória, né, que trabalha com cantigas populares, enfim, é fascinante porque eles trabalham com uma métrica fechada, né? Se você perguntar a quem compôs aquele tipo de letra, talvez ela não saiba, mas ela tem isso incorporado, né? Os repentistas, por exemplo, que improvisam, né? Eles estão trabalhando dentro de uma técnica de criação literária, profundamente. Podem não ter consciência disso, mas estão. Então, nesse sentido, a técnica para a escrita do poema é inclusive necessária para evitar, né, ingenuidades, para evitar textos que não tenham qualidade, enfim, né? Mas, enfim, a técnica, nesse sentido, faz bem, tanto para a prosa quanto para o poema, porque ela faz com que o autor, com que o escritor e mesmo o leitor compreenda o pensamento por detrás daquele trabalho, né? Ou então a intuição, porque muito do que nós fazemos em literatura é a intuição. Se eu digo a palavra pedra, se eu digo a palavra navio, se eu digo a palavra penedo, se eu digo a palavra vitória, com 4 palavras eu posso construir um texto fascinante, né? Pela combinatória desses elementos. Pedra relacionada a Penedo, navio relacionado ao Porto de Vitória, né? Simples assim. Interessa só o como eu falei e para isso existe a técnica, existe essa oficina Poéticas da Escrita e o quanto as pessoas ficam maravilhadas com o fato de descobrirem que são escritoras sim. E qual o papel da leitura nisso tudo? Eu pergunto isso, Denis, porque vários escritores, né, quando a gente conversa aqui no programa, eles falam que para ser um bom escritor ou para você conseguir, né, escrever de fato, a leitura ela é uma ferramenta fundamental, né? Você lê bastante, ter contato com autores, estudar autores. Como que a leitura ela está nesse conjunto todo? A leitura é o instrumento que o escritor precisa afinar. Mais ou menos como alguém que toque um instrumento, um violão, por exemplo, e ele vai ficar estudando escala no violão 8 horas por dia, por exemplo, alguém que toque violino, qualquer instrumento, né? O escritor necessita afinar o seu instrumento lendo, né? Então, a leitura de textos da sua própria língua, a leitura de textos de outras línguas ou traduções de outras línguas é fundamental, porque às vezes, sem a leitura, o escritor incorre no erro de só trabalhar com o estereótipo, com o lugar comum, com a repetição. Mas quando ele compreende como um escritor, por exemplo, uruguaio, descreveu determinada cena, isso vem para afinar a sua própria linguagem, né? Então a leitura é fundamental e infelizmente as práticas de leitura no Brasil nas últimas décadas e sobretudo desde os anos 70 foram distanciando cada vez mais o leitor
e criando esse abismo entre leitor e escritor, né? Mas hoje, felizmente, um projeto como este, da Arte da Palavra, está eliminando e diminuindo essa distância, no sentido de que a leitura não é só também a leitura do objeto livro, não é só a leitura do objeto jornal, é a leitura do mundo também, né? Eu posso ter olhos cegos para as paneleiras de goiabeira, ou eu posso ler essa escrita que são as paneleiras de goiabeira e extrair delas muitos significados, né? Então, nesse sentido, a leitura, como se diz, a leitura de paisagem, né? Se eu sou treinado para ver o mundo, né? Eu estou fazendo uma leitura também até mesmo fora das palavras, né? Tudo se trata, em literatura, em arte, do como se vê, do como nós nos colocamos diante das coisas, né? Então, isso é uma atitude mais democrática, é uma atitude de autonomia, é uma atitude de afirmação das pessoas, no sentido de que eu posso criar porque eu tenho algo novo a dizer, porque tenho um novo olhar a dizer sobre as coisas, né? Então, a leitura e a escrita são absolutamente conjugadas nesse sentido. Denis, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. O bate-papo foi agradeço. ótimo. Eu acho que fica até de incentivo para as pessoas em casa, né? Escreverem, buscarem técnica e ter mais contato com a literatura. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.